Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos continuar falando de capacitância e de elétricos e nessa parte aqui de energia eletrostática de um capacitor. Pensamento do momento do grande poeta Manuel Bandeira, que era a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Está aí o poeta apostando na simplicidade. Muito bem. Bom, quando a gente pega um capacitor, né, nele o condutor carregado positivamente está num potencial mais elevado que o condutor carregado negativamente, né? E a energia potencial da carga, que é transferida do condutor negativo para o condutor positivo, aumenta nessa transferência. Por quê? Porque a carga está saindo do menor potencial para o maior potencial. Por exemplo, se uma pequena quantidade de carga, ΔQ, for transferida através de uma diferença de potencial V, a energia potencial elétrica, eletrostática dessa carga vai aumentar de uma quantidade que vai ser o quê? O produto dessa carga, ΔQ, vezes a diferença de potencial. Por isso vai ser necessário realizar um trabalho para carregar um capacitor, né? Por causa dessa questão de elevar o potencial da carga. Então você realiza trabalho no carregamento de um capacitor. Parte desse trabalho, o que acontece com ele? Ou todo ele, dependendo como que é o processo de carregamento, ele vai ficar armazenado como energia potencial eletrostática. Se o capacitor ele for carregado por meio de uma ligação a uma bateria, a bateria vai realizar um trabalho que é igual ao dobro da energia potencial eletrostática armazenada no capacitor. A metade desse trabalho que a bateria realiza, ele vai ser dissipado por efeito Joule, né, como calor nos fios da ligação e na própria bateria. Olha que coisa interessante. Então, para carregar um capacitor, a bateria realiza o dobro do trabalho, ou seja, o dobro da energia potencial eletrostática que é armazenada no capacitor. Então fica lá uma energia U. E, na verdade, a bateria vai realizar um trabalho que é 2U. Por quê? A metade desse trabalho ele é dissipado nos fios de ligação e na própria bateria. A bateria vai esquentar. Tá bom? Então vamos considerar aqui o seguinte, que o carregamento do capacitor de placas planas e paralelas, né? Sendo que apenas a diferença de potencial entre as placas é importante nesse processo, né? A gente pode escolher que o potencial é nulo em qualquer ponto. Então se a gente escolher que o potencial é nulo, zero, na placa negativa, então nós vamos ter o quê? No princípio do processo de carregamento do capacitor, nenhuma das duas placas tem carga elétrica, tá? Então não tem campo elétrico entre essas duas placas, tá? E aí não há diferença de potencial, né? Porque como não tem campo elétrico, não tem diferença de potencial. A diferença de potencial o que é? É o produto campo elétrico vezes a distância. Então depois que o processo de carregamento ele ocorre, você vai transferir uma quantidade de carga que é zero de uma placa para outra. E aí você vai ter uma diferença de potencial, né? Que seria V0, que seria essa carga dividido pela capacitância do capacitor. Tá? A gente também tem uma carga menos Q numa placa que foi escolhida como referencial o potencial nulo, né, potencial elétrico nulo, e a carga mais Q0 na outra placa carregada positivamente com a carga mais Q0 que está no potencial V0. Muito bem. A gente pode pensar então que o trabalho necessário para conseguir esse efeito, ele é igual ao dobro, né, perdão, ele é igual ao produto da carga Q0 pela energia potencial por unidade de carga, que é a diferença de potencial V0. Mas apenas a última parcela de carga tem que ser elevada à diferença de potencial completa V0. Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? A diferença de potencial entre as placas aumenta desde zero até o valor final V0, que é o que está na placa positiva. E aí acontece o quê? O valor médio dessa diferença de potencial durante o processo de carregamento do capacitor, vai ser igual a V0 dividido por 2. E aí o trabalho necessário é igual a quanto? É igual a Q0 vezes V0 dividido por 2. Tá? Q0 vezes V0 dividido por 2. Tá certo? Tá? Como a gente falou lá, né? A metade da quantidade de trabalho que a bateria ela realiza efetivamente. Bom, se a carga Qzinho foi transferida de um certo intervalo de tempo durante esse processo, o que vai acontecer? A diferença de potencial elétrico é então V, que é igual a Q dividido por C, considerando a definição relacionada com a capacitância.
Então, se uma parcela de carga dQzinho for agora transferida da placa com carga menos Q do potencial elétrico nulo para carga mais Q do potencial elétrico V, a energia potencial eletrostática, né, ela vai aumentar de que forma? Ela vai ser igual a V vezes dQ, né, a definição de energia, diferente de potencial vezes carga, tá certo? Que é igual a Q sobre C dividido por dQ. Então o que vai acontecer? O aumento total da energia potencial eletrostática no processo de carregamento, de Q igual a zero até Q menos Q0, é a energia armazenada no capacitor. Certo? Então o que acontece aqui? Esse aumento da energia potencial eletrostática no processo de carga, né, ele vai de quando? Ele vai de Q até Q igual a Q0, é a energia que vai ser armazenada no capacitor. Então a gente vê aqui, olha lá, ó, né, aqui, ó, nessa situação. Esse gráfico aqui ele diz bem, né, como é que se dá aquilo que a gente afirmou no princípio, tá? Né, do valor do trabalho. Então, ó, o que acontece? Ó, o potencial elétrico igual a zero e a carga igual a zero. À medida que você vai carregando, você vai aumentando o potencial, de forma que o gráfico potencial elétrico em função da carga é dado por essa reta. Né? E lembrando que potencial vezes carga, quem que é? Trabalho ou energia. Então, se eu faço a integral aqui, ó, integrando, tá vendo? Ó, aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que a energia potencial armazenada no capacitor é a integral de dU, só que dU quem que é? É Q sobre C dividido por dQ, né? Aqui a capacitância é constante, sai fora da integral, e aí integrando, o que a gente vai ter? A energia potencial armazenada nesse processo de carregamento é igual a meio de Q0 ao quadrado dividido por C. Certo? Muito bem. Se a gente usar então a definição lá de capacitância, que é zero sobre V, a gente pode escrever energia potencial eletrostática como sendo o quê? Né? Meio de Q0 ao quadrado sobre C é igual a meio de Q0 vezes V, zero, que é igual a meio da capacitância vezes a diferença de potencial ao quadrado. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é todo aquele conceito que nós já estudamos de energia potencial eletrostática escrito em termos de capacitância. Tá certo? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima aula.